muito bem-vindo ao nosso programa Acelera Marketing Digital. Eu sou a Bárbara Vulcano. Eu sou a Natália Vulcano. E hoje nós vamos fazer o nosso programa um pouquinho diferente. Nós temos um convidado muito especial que nós vamos recebê-lo aqui, para que vocês possam aplicar algumas estratégias para acelerar o negócio de vocês. O nosso tema de hoje, ele é conteúdo vende mais do que vitrine. E vocês vão entender o porquê. Mas por que, Babi, que o conteúdo vai vender mais do que uma vitrine bonita? Aqui, através do que a gente vai mostrar para vocês, vocês vão entender o real motivo disso. A jornada do seu cliente, ela não começa na sua calçada necessariamente. Antigamente, quando você abria um negócio, você precisava pensar estrategicamente qual era o ponto desse negócio, para atrair um fluxo de pessoas que tinham interesse em comprar aquilo que você estava vendendo. E a sua vitrine, ela deveria ser um grande diferencial. Hoje em dia, com o novo padrão de consumo e com a internet crescendo aceleradamente, nós entendemos que o conteúdo ele é um novo aditivo que pode acelerar as suas vendas através do digital. Pessoal, aqui nós trouxemos para vocês um exemplo na prática. Esse exemplo imagina que você está ali na internet e você quer comprar um óculos. Você estava pensando em comprar uma lente porque você trabalha muito com o computador. Essa lente, você sabe os benefícios, você sabe o diferencial, você tem a intenção de já comprar essa lente ou não? Imagina que você não sabe os benefícios diferenciais ou qual é a melhor lente que você precisa para comprar, para que você não tenha dor de cabeça, para que você não tenha aquele cansaço ao final do dia depois que você trabalhou muito tempo com o computador. E você foi na internet e fez uma pesquisa. As perguntas que você vai fazendo na internet vai trazer para vocês conteúdos que vai solucionar aquela dor que você está transmitindo através do Google ou através da própria rede social. Você manda um alerta ali falando, estou com uma dúvida, como que eu soluciono? As redes sociais e o próprio Google vai te dar as respostas em relação àquilo. E o conteúdo que você vai se deparar vai ser determinante para você se interessar ou não por aquele assunto, por aquela loja e por aquele produto. E aí que é o motivo que nós temos o nosso tema de hoje. O porquê que as pessoas entendem que o conteúdo ele vai vender mais do que uma vitrine. Porque você vai estar exatamente aonde o cliente está. O cliente ele tem diversos níveis de consciência. Ele tem o nível de consciência de que ele não tem um problema. Ele tem o nível de consciência que ele já tem um problema, mas ele não sabe como ele soluciona aquele problema. E ele tem também o nível de consciência de que ele já sabe como solucionar o problema, mas ele não sabe em quem ele vai confiar para comprar. E é exatamente isso que a gente tem aqui, que é a fase de dúvida. Tem clientes que ele tem ali a dúvida e ele sai pesquisando, ele sai procurando, ele começa a fazer as suas pesquisas para que ele de fato depois se depare com algum conteúdo de valor, ele se conecte com aquela pessoa e aí ele de fato se sinta confiante, ele confie naquela pessoa que está vendendo uma solução para ele. Então por isso que nós trazemos aqui para vocês que o conteúdo ele vai elevando o nível de consciência das pessoas para que ela consiga confiar em você e de fato depois comprar de você. E nós trouxemos para vocês, pessoal, uma pesquisa da HubSpot. O que as pesquisas elas nos mostram hoje? Elas são um guia, elas nos mostram quais que estão sendo as tendências ali, principalmente quando a gente está falando de digital. O digital, pessoal, ele é hoje um grande aditivo e um acelerador para o seu negócio. E o nosso convidado de hoje, ele vai compartilhar com vocês justamente a experiência que ele tem através das vendas, através do atrativo que ele utiliza no digital, que é o marketing de conteúdo. Essa pesquisa da HubSpot, ela mostra que 67% das empresas que possuem um blog, elas conseguem leads qualificadas para o negócio delas. O que significa isso? Significa, pessoal, que na internet existem muitos curiosos, existem pessoas que estão ali somente de passagem, mas quando aquela pessoa, quando é despertado naquela pessoa um grande interesse por algo que você está vendendo, por um assunto que você está abordando, ela vira um potencial cliente. Você pode ter uma página de vendas, por exemplo, e a pessoa se interessou tanto por aquele conteúdo que você está compartilhando aqui, ou por aquela informação que você colocou na página de venda, que ela deixa um cadastro, ela coloca lá o WhatsApp, ela coloca lá o e-mail dela, ela virou um potencial cliente, ela virou uma lead, ela virou um interessado no seu negócio. E as empresas que dão conteúdos relevantes, elas convertem 67% mais dos aqueles curiosos, sabe? Em pessoas interessadas em comprarem aquilo que elas estão vendendo. Outro dado importante é da Content Marketing Institute. O que eles falam? Eles relataram, fizeram uma pesquisa, de que o marketing de conteúdo, ele consegue custar 62% menos do que o marketing tradicional.
Por quê? Quando as pessoas vão fazendo ali as suas pesquisas e elas vão entendendo qual que é de fato a dor dela, qual que é de fato o problema dela e elas consomem aquele conteúdo, isso acaba custando menos para o empreendedor e acaba trazendo para ele 3 vezes mais leads. Ou seja, quando a gente vai dando conteúdo para as pessoas, elevando o nível de consciência delas, de quem nós somos, o que nós solucionamos, o que nós podemos fazer na vida dela, ela vai começando a ver nós como os especialistas. E, consequentemente, isso acaba custando mais barato. Esse daqui são dados reais dessas pesquisas que fizeram com os próprios consumidores, entendendo qual que é o comportamento de compra deles. Como que de fato eles fazem essa compra? Eles consomem um conteúdo, eles elevam o nível de consciência deles e aí sim eles vão fazer a tomada de decisão. Uma outra pesquisa muito relevante é que 47% das pessoas, elas acabam consumindo de 3 a 5 peças de conteúdo antes de tomarem a decisão de compra. O que isso significa? Se a pessoa vai tomar essa decisão de compra e vai comprar pela internet, ou ela vai tomar a decisão de compra e depois ela vai até o ponto físico concluir aquela compra, independentemente se ela escolher um ou outro caminho, quer dizer que 47% dessas pessoas vai consumir um conteúdo antes de tomar essa decisão. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. Nós passamos por isso recentemente. A gente faz muita reunião através ali das de videoconferência, através de Meet e tudo mais. E havia um grande desafio que era o ruído que tinha em volta. Então, quando você está falando de reuniões ali através da internet, você precisa tanto isolar o som do que você mesmo está ouvindo no ambiente, quanto isolar o som da sua voz para que a pessoa que esteja do outro lado não seja atrapalhada com o ruído que é produzido através das pessoas que estão ao seu redor. E a gente precisava comprar um headset, pessoal. A gente precisava comprar aquele fone com o microfone. Antes da gente tomar a decisão de compra, nós pesquisamos na internet. Eu vi vídeos do YouTube, eu vi vídeos Reels, eu pesquisei no TikTok. Então, confirma o que essa pesquisa está nos sinalizando. Que as pessoas acabam pesquisando para entender quais que são os benefícios daquele produto, quais são os diferenciais, quais são os comparativos entre diversos tipos de fone, qual é o que tem o melhor custo-benefício, que não vai sair tão caro, mas também não é tão porcaria, que é tão barato. Então, você acaba pesquisando, você mesmo como consumidor. Por mais que você é empreendedor, você também é um consumidor, você também é um cliente. Você acaba tomando esse tipo de atitude. Então, as pessoas precisam se deparar com conteúdos educativos e de qualidade. Quando elas entendem que esse conteúdo ele é educativo, ele é de qualidade e ele solucionou um problema que ela estava procurando, ela vai se sentir mais confiante para poder comprar de você. E isso acaba fazendo você se tornar um especialista. Então você para de ser um mero vendedor que fica somente dando os produtos ali para as pessoas e você se torna um especialista. Quando a gente consegue elevar o nível de consciência das pessoas, educando elas com o que nós temos para oferecer e que o nosso produto ele vai solucionar a vida delas, elas acabam nos vendo como especialistas. E a gente se sente mais confiante de comprar de um especialista. Pensa você até mesmo ali com o seu professor. Você já vê as pessoas que ensinam com uma certa autoridade. E quando a gente transmite essa autoridade, as pessoas começam a nos olhar diferente. Então, para você empreendedor, comece a pensar como que você vai elevar o nível de consciência das pessoas, educando ela através do marketing de conteúdo, para que, consequentemente, elas acabem olhando para você como especialista. E aí sim, elas vão confiar de você, confiar no que você está falando, se conectar com o que você está transmitindo para elas e, de fato, vão comprar de você. A prova que tudo isso funciona é a gente ver na prática. Imagine você que eu tenho 2 tipos de conteúdo e nós vamos nos colocar numa cena. Eu estou procurando por lentes polarizadas. É algo muito específico. Então eu já tenho que ter, lembra do nível de consciência? Eu já tenho que ter um nível de consciência elevado do que esse produto é, qual a solução que ele vai me trazer, para que eu possa me deparar com este primeiro tipo de anúncio, que é simplesmente lá o óculos, já a lente, o valor que ele custa e as informações relacionadas a esse produto, tempo de entrega e tudo mais. Esse tipo de conteúdo, ele é interessante estar em plataformas de intenção, como o Google. Agora, se eu estou falando de um funil de vendas e eu preciso elevar o nível de consciência da pessoa que está do outro lado, não adianta eu querer colocar conteúdo com cara de propaganda, que é como esse primeiro, já com o pitch final ali do valor que aquele óculos custa com aquele tipo de lente. Imagina que eu não sei o que é uma lente polarizada, mas eu sou um empreendedor de uma ótica que quero elevar o nível da consciência da pessoa que está do outro lado, trazendo para ela os benefícios
benefícios desse tipo de lente. Então eu preciso produzir conteúdo como este segundo exemplo. Uma pessoa ali mostrando a lente, falando dos diferenciais, em qual ambiente pode utilizar, quais são as dores que vai solucionar se você comprar esse tipo de lente ou não. Eu preciso entender também esse funil. Qual plataforma eu devo colocar a chamada para ação, pitch direto, que são as plataformas ali de intenção, como o Google, e qual plataforma eu vou elevar o nível de consciência do meu cliente para que ele possa sentir confiança, me ver como especialista e comprar de mim. E aí, nós vamos apresentar para vocês o nosso convidado. O nosso convidado, ele é um empreendedor aqui da região do ABC e ele veio do absoluto zero e criou a sua própria ótica. Só que ele fez diversas unidades da sua ótica. Só que foi muito diferente, porque foi através do marketing de conteúdo. Ele usou esse tipo de estratégia. Então, ao invés dele ter um ponto físico numa rua, né, onde tinha lá um certo movimento, ele fez diferente. Ele tem ali a sua ótica em salas comerciais. E como é que as pessoas acabam encontrando ele? Você deve estar se perguntando. Elas encontram ele através do marketing de conteúdo, porque ele eleva o nível de consciência das pessoas sobre o produto, sobre o serviço, sobre qual que vai ser o atendimento. E aí ele conseguiu crescer tantas unidades da sua própria ótica, que é a Life Is. Então, seja muito bem-vindo, André. Quero apresentar aqui para vocês. Oi, André, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje vai ser realmente um bate-papo para que você possa ajudar as pessoas através da sua experiência. Então vai ser um bate-papo muito gostoso e acredito que você vai poder contribuir bastante com o pessoal de casa. Então, pode se apresentar, fique à vontade aqui para falar um pouquinho de quem você é, qual que é seu nicho e o que você faz. Legal, pessoal. Primeiro, agradecer o convite, prazer estar com vocês aqui, tá? Então, falar um pouquinho de mim, né? Você já apresentou muito bem. Eu vim do absoluto zero. Eu comecei em 2017 com a ótica, tá? Antes eu tinha apenas uma salinha que era onde funcionava o meu e-commerce. E ali eu usava essa estratégia que todo mundo usa, que é preço, preço, preço e divulgação. Quando a gente decidiu virar ótica, eu vi que eu precisava fazer um caminho diferente, né? Por estar num local escondido, eu precisava atrair esse cliente certeiro, né? Não posso atrair aquele cliente que ele só quer preço porque ele vai passar na rua, ele vai achar alguma vitrine bonita e vai parar. Então eu precisava atrair aquele cliente que está com uma dor. E eu comecei a perceber que se eu atingisse esse cliente, se eu tocasse naquela dor dele, ele iria vir aqui com um nível de consciência muito elevado já, pronto para fazer uma compra. Então a partir dali, de 2017, eu estou falando de quase 10 anos, né? Onde ninguém usava Facebook para fazer tráfego pago. Pessoas que tinham, empresários que tinham empresas assim no varejo, ponto físico, usavam muito o Google nessa época. Raramente se usava o Facebook. A gente não tinha nem campanha de mensagem para WhatsApp naquela época. Então, eu comecei a fazer um trabalho bem educativo, explicando quais os pontos fortes do óculos, quais os pontos fracos, onde você deve investir, que tipo de lente. E isso começou a engajar e começou a trazer um público muito aquecido, que via mesmo uma necessidade de falar com um especialista, né? Foi aí que começou a Life Is. E André, então você disse que você começou ali na sua loja de e-commerce. Só que quando que foi realmente o momento que você pensou e falou assim, ó, eu vou inovar nesse mercado. E aí você não quis ir para uma loja física, não quis abrir o seu ponto ali de rua e você pensou, não, eu realmente quero ficar 100% no digital. Como que foi isso? Bom, a minha história começou. O único local que eu tinha era uma sala comercial. Então, por questões de falta de grana, eu não fui para uma rua. E aí eu precisei transformar isso em um ponto forte. Então, se eu estou escondido no 28º andar de um prédio, as pessoas precisam vir aqui com muita confiança. Então, eu comecei a estudar tráfego pago nessa época e eu vi que o Facebook e o Instagram, na verdade era totalmente Facebook naquela época, né? 2017 a gente está falando. Ali foi um momento que eu falei assim, eu preciso trazer as pessoas aqui já com um nível de consciência bem elevado. Então, eu comecei a fazer esse trabalho lá de tráfego, e era muito diferente do Facebook do que é hoje. O lead era muito barato, custava 10 centavos um lead, pra você ter noção do que era em 2017. Depois da pandemia, inflacionou muito isso daí, né? Mas mesmo assim, hoje é um modelo de negócio que faz com que eu tenha as minhas 5 lojas faturando muito mais do que a loja de rua, tá? Então é um negócio que funciona muito bem e isso serve, obviamente, para qualquer negócio, né? Desde que você trate, entenda a dor do seu cliente, e consiga produzir um conteúdo que gere nele confiança e que transforme você em autoridade, isso funciona muito bem. Bacana.
André, eu tenho duas perguntas em uma para você. Eu gostaria de saber se você que é a cara aí do seu negócio, é você mesmo que grava esses conteúdos ou você tem ajuda, alguma outra pessoa grava junto com você. E já aproveitando essa pergunta, eu queria saber dos conteúdos que você produziu até hoje, qual você identificou que foi o formato que melhor performou? É em formato de vídeo? É em formato de carrossel? Qual foi aquele conteúdo que mais chamou a atenção da sua audiência, trazendo ali um público qualificado que comprou de você depois? Legal. Eu sou a cara da marca. Eu acho que todo empreendedor ele precisa aparecer, tá? É muito importante. As pessoas compram de pessoas. Então, se você pegar um exemplo bem claro que eu sempre uso, o João Adib, que é o dono da CIMED, ele tem mais seguidores do que a própria CIMED. Então, ele é realmente a cara, né, da marca. Então, você precisa aparecer. A sua segunda pergunta? Dos conteúdos que você acabou produzindo até hoje, o que você enxerga que melhor performou? Você acha que é através de vídeos Reels, vídeos curtos? Você acredita que é carrossel? Você postar ali uma sequência de informativos através de fotos, por exemplo, do óculos? O que você enxerga em relação a formato de conteúdo que melhor performou? O Facebook mudou bastante. Eu tenho os vídeos de 2017 até 2018 ali, eu tinha vídeo que durava 9 minutos. Hoje é impossível alguém parar, né, para assistir um vídeo falando sobre lente em 9 minutos. Ninguém tem condições hoje de parar. Hoje é muito instantâneo as coisas, né? Então hoje o vídeo que funciona melhor são Reels, formato de vídeo, em pé, Reels, no máximo 1 minuto e 30. Isso é o que tem melhor performance aqui. A gente tem que reduzir ao máximo o assunto e isso com o tempo você aprende. De 8 minutos eu caí para 4, depois para 3 minutos e hoje eu tenho que fazer em 1 minuto e 30. É o tempo máximo. Quando eu olho lá a minha análise do meu tráfego, eu vejo que muita gente para ali no 75% do vídeo. Então, se eu deixo um assunto muito importante, uma chamada muito importante para o final, às vezes cai o lead no WhatsApp e a pessoa fala assim, desculpa, eu não assisti até o final. Então, obviamente, você tem que prender a atenção da pessoa nos 3 primeiros segundos, né? Então, vídeo, um conteúdo que você prenda a atenção da pessoa logo de início, e aí você faça ali no máximo 1 minuto e 30, formato de Reels, é o que mais funciona. E André, como que é o perfil das pessoas que chegam até você comparado com aquelas pessoas que já vão direto numa ótica e elas já sabem o que elas querem comprar, né? Como que é as pessoas que chegam até você, diferente das pessoas que vão num shopping para comprar um óculos? Eu percebo aqui, até por relatos dos meus próprios vendedores que vieram de outras óticas, vieram de shopping, de loja de rua, e eles falam para mim assim, poxa, a pessoa vem aqui muito consciente do que quer. Então eu tenho 2 pontos muito importantes nisso. O meu time, ele precisa estar extremamente treinado, tá? Isso é importante quando você produz um conteúdo educativo, a expectativa dessa pessoa que assistiu o vídeo ela é muito grande. Ela se alimentou daquele conteúdo, ela viu em você que você é um especialista, e se nessa jornada ela cair no seu WhatsApp e ali você não tiver um atendimento condizente com aquele vídeo que ela assistiu, você perde a pessoa ali. Se você fizer um atendimento perfeito, com as mesmas informações que ela assistiu no vídeo, que ela sinta que aquela pessoa do WhatsApp também é autoridade, ela continua. Chegar na sua loja, se ela sentar em frente ao seu vendedor, ao seu consultor, e ela ver também que não é o que ela viu no vídeo, ela dá meia volta e vai embora. Porque a gente acabou de subir a régua, a gente elevou muito a expectativa desse cliente. Então ele está esperando realmente um especialista, ele quer ouvir outras coisas além do que ele ouve em qualquer ótica que ele passou na rua. Então quando ele ouve o mesmo discurso, aquele discursinho pronto, vamos falar de lente, né? Essa lente aqui, ela é boa para isso. Quando ele ouve a mesma coisa, você acabou de perder esse cliente. A expectativa dele está muito alta. Ele quer ouvir outra coisa, ele quer sentir em você que você realmente é um especialista. E para você aplicar esse tipo de estratégia, André, você tem algumas ferramentas que são essenciais hoje em dia no seu negócio? Por exemplo, você falou do WhatsApp, você tem algum tipo de chatbot? O que você utiliza ali de ferramentas para ajudar, né? Para otimizar aí o seu time e auxiliar em toda essa captação? Natália, eu sempre falo para as pessoas, básico, o básico do básico. Eu sou mentor de dono de ótica também e eu percebo que os donos de ótica, às vezes, eles falam assim, eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho dinheiro para investir, é muito complicado, eu não sei qual ferramenta usar. Se você tiver condições de ter um CRM lá para você controlar tudo, ótimo. Mas no próprio WhatsApp, ele já dá condições de você fazer esse trabalho, né? Então, o próprio WhatsApp, ele te dá as etiquetas. Então, a gente sempre etiqueta muito as mensagens, primeiro, segundo, terceiro contato, quarto contato. Porque, pessoal, entendam uma coisa. Do mesmo jeito que você fica rolando no Instagram e se perde no meio do dia,
aquele cliente que clicou e que caiu na sua loja lá, aquele lead, ele também depois vai rolar o Instagram e vai se perder. Se você só der um oi para ele, acabou, você perdeu esse cliente. No dia seguinte, às vezes você tem que chamar ele, porque ele recebeu um monte de mensagem, a sua foi lá para baixo, ele nem lembra mais de você, ele nem lembra que ele clicou daquele lead, daquele assunto que ele se interessou naquele minuto, ele já procrastinou para outras coisas, então você precisa chamar ele no dia seguinte, no terceiro dia, às vezes até 8 vezes a gente tem que chamar esse lead. É muito importante você etiquetar esse lead. E a própria ferramenta do WhatsApp, ela já te dá tudo isso. Então eu sempre falo pro pessoal assim, ó, vamos começar com o básico. Se você não tem nada hoje, você conseguir fazer o seu tráfego pago, conseguir ter um WhatsApp ali bem segmentadinho, com as etiquetas, marcando as pessoas, de onde vem esse cliente, você já tem total ferramenta para poder usar e começar a performar. Eu achei esse ponto que você falou muito relevante, porque às vezes as pessoas acham que para começar elas já precisam contratar diversas coisas e se elas não tiverem tudo aquilo não vai dar certo. Se você começar com o básico, que é com o arroz e feijão, você vai indo step por step e o arroz e feijão funcionando muito bem, você consegue ir tendo escala. Porque se você não consegue o arroz e feijão bem feito, não adianta você contratar milhares de ferramentas que é o seu próprio time, né? Sua própria equipe vai acabar se perdendo no meio do caminho. Não, perfeito. Você tocou no ponto perfeito agora. O que você tem hoje, você não está conseguindo fazer, aí você vai implementar ali um monte de ferramentas, você vai ter que ter uma pessoa para tomar conta daquilo, e você vai ter que primeiro estudar aquela ferramenta. A gente já fez esse teste aqui, tá? Então, a gente comprou ferramentas caras e aí tinha que ter uma pessoa que conhecesse bem a ferramenta para poder cobrar a pessoa, depois tinha que treinar a pessoa para usar a ferramenta, e naquela loja onde a pessoa estava só com o WhatsApp, a performance dela estava muito melhor, porque ela cuidava bem daqueles leads, ela etiquetava e ela sabia exatamente como chamar a pessoa segunda, terceira, quarta vez, que é isso que faz a total diferença no final, tá? E André, você acredita que por você não ter um ponto de rua ali, o seu maior diferencial qual que é o seu maior diferencial competitivo? É realmente o seu marketing de conteúdo? O que você acredita que por você não ter o ponto de rua ali, né, que tem lá aquele tráfego de pessoas, o que você acredita ali hoje que é o seu maior competitivo para o seu crescimento que você teve ali? Eu tenho certeza absoluta que é toda essa jornada, tá? Primeiro é o conteúdo que a gente aplica, que torna a gente especialista também. Então a gente é reconhecido como autoridade nesse assunto, principalmente falando de lentes multifocais, que são as lentes mais chatinhas, onde as pessoas têm maior problema de usar. Então a gente é reconhecido como autoridade nisso, pelo conteúdo que nós criamos. Depois dessa jornada, de quando o cliente chega aqui, ele tem um atendimento sensacional, a experiência dele na loja é a melhor possível. A minha unidade aqui de Santo André, por exemplo, ela tem uma adega de vinhos, tem cerveja, tem whisky, a gente tem um atendimento bem diferenciado, um café expresso. A minha loja de Santos tem um bar dentro da loja. A gente quer trazer uma experiência diferente para o cliente. Ele chega, ele sobe 28 andares, ele é recebido por um profissional altamente qualificado, que fala uma linguagem que ele entende muito bem, esclarece todos os pontos para ele, deixa ele muito seguro e depois o ambiente torna tudo a jornada maravilhosa. Então o nosso diferencial mesmo é produzir um conteúdo que dê muita relevância para a gente, que faça o cliente entender realmente que ali ele está caindo em boas mãos, ele está falando com especialistas, trazer ele para cá e ele ter toda essa jornada. Esse é o nosso diferencial. Benefícios daí de estar no digital, dessa questão de tráfego pago, dessa questão do conteúdo, mas eu tenho certeza que você já encarou ou encara até hoje algum desafio. O que você enxerga? Porque tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado desafiador. O que você vê nessa situação, pelo fato de você estar aí nesse ponto comercial diferenciado, que é um desafio hoje para você quando a gente fala de clientes? Então, o meu maior desafio hoje, sempre me pego fazendo essa pergunta, tá? Meu maior desafio hoje é realmente ter um time extremamente treinado. A gente sabe que hoje, qualquer pessoa que está assistindo isso aqui, que é do varejo, ela sabe que o maior gargalo hoje é mão de obra. Tá? Então, a gente fez uma grande mudança na LiveEase esse ano. Isso é um conteúdo muito relevante. A gente começou a tratar os funcionários de outra maneira para que a gente pudesse reter esses talentos. Que hoje é muito difícil você encontrar mão de obra, quando você encontra, você não pode perder. Então, nós trouxemos vários benefícios para a rede, para os funcionários, para que eles ficassem na empresa e a gente vai sempre tratando eles de uma maneira que eles realmente mereçam e consigam desenvolver um bom trabalho. Porque o maior desafio hoje é como eu subo muito a régua do cliente, ele chega aqui, a expectativa dele é muito alta. Então eu tenho que ter uma mão de obra muito qualificada, muito. O pessoal chega aqui, ele tem que... Às vezes eu trago pessoas com 15 anos de experiência em ótica e chega aqui e parece que ela não sabia nada. Que a gente dá um reset nela
e começa a treinar ela do zero, como é o atendimento Life desde a abordagem até o momento que a gente entrega o óculos e depois o pós-venda que a gente acompanha esse cliente por mais 45 dias. Então, todo esse treinamento hoje transforma a gente num modelo diferenciado. E esse é o meu maior desafio hoje. Manter sempre essa equipe bem ativa, bem treinada, e quando de repente tem um turnover aí que troca de funcionário, até treinar essa pessoa para deixar ela apta para fazer esse atendimento, a gente demora um pouquinho. Por isso que a gente teve uma grande mudança esse ano, que foi reter os talentos. Isso fez total diferença para a gente. E, meu, isso realmente, a gente passou na pele por isso, de reter talentos, é um desafio muito grande. Acho que é um dos maiores desafios para o empreendedor hoje, é realmente reter esses talentos. E eu queria finalizar aqui a nossa última pergunta, o que você poderia dar ali de estratégia, de primeiros passos que um dono de um negócio local, ele pode começar a aplicar assim hoje, se ele está vendo o movimento dele cair e ele não está tendo os resultados que ele tanto gostaria? O que você pode dar para ele já de passo prático, de estratégia que ele pode fazer hoje? Legal. Ó, hoje é inadmissível você estar fora de uma mídia social, né? Tem muita gente ainda que está fora. Esses dias eu vou dar algum exemplo do que acontece no meu dia a dia aqui, que é bem útil. Esses dias eu comecei a mentoria com uma pessoa lá de Brasília. E ela falou assim para mim: André, eu faço de tudo e não faturo. Eu falei: deixa eu entender o que é o seu tudo, né? Ela falou assim: ó, eu fiz um outdoor. Eu já parei ela na primeira coisa que ela falou para mim. Eu falei assim: ó, qual foi a última coisa que você comprou depois que você viu no outdoor? Tenta lembrar. A última coisa que você passou no outdoor, você viu e falou: nossa, que legal, vou comprar isso. Eu não sei se isso é só comigo, mas eu não lembro de nada que eu comprei depois que eu vi no outdoor. Então vamos lá, vamos transformar primeiro. Para algumas pessoas ainda é um mistério muito grande usar Instagram, Facebook. Ah, não sei como fazer. A pessoa acha que tem que ter o melhor aparelho de celular do mundo. A pessoa acha que tem que ter. Eu vejo pessoas fazendo milhões de maquiagem, tem que ter um cenário sensacional. E não é. Você não precisa de tudo isso. Você precisa começar. Só começa. Começa a aparecer. Começa a mostrar o seu produto. Começa a mostrar a relevância. Começa a produzir um conteúdo onde você entende que é a dor do seu cliente. Porque quando muita gente vem falar para mim assim, pô, as óticas estão apelando, estão vendendo coisas muito baratas, eu falo: ótimo, ótimo. Então você está no oceano azul. Você tem um mar enorme para você. Porque se você está saindo dessa guerra de preço, você está indo para um outro tipo de cliente. Primeira coisa, né? Você não vai conseguir ter todos os clientes. E se você imaginar ter todos os clientes, já é o primeiro passo para o fracasso, né? Então faça o que você é bom. Né? Comece naquilo que você é muito bom. Você tem que ter alguma coisa boa. Quando você pensou em montar o seu negócio, você falou: eu sou bom nisso. E muita gente com o tempo vai se perdendo naquilo que era bom. Se você é bom naquilo, primeira coisa, faz seu Instagram, seu Facebook. Muita gente acha que o Facebook morreu, mas o Facebook ele ainda traz muito lead, muito. Então faça o seu Instagram, faça a sua rede social, comece a alimentar aquilo com conteúdo relevante para as pessoas. Você vai ver que aos poucos você vai construindo a sua imagem de autoridade. Quando você menos esperar, você na sua região é uma autoridade. Então a primeira dica é isso, né? Você precisa aparecer na internet. Com tráfego pago, melhor ainda. E não precisa também daquele que todo mundo acha que tem que pôr muito dinheiro. Para você começar a aparecer, você faz um investimento mínimo, você já começa a aparecer com R$ 1.000 hoje por mês, você aparece para milhões de pessoas na sua região. Tá? E aí, depois que você apareceu, você começa a fazer aí um remarketing de uma campanha de mensagem. Funciona muito bem. Esse é o ponto inicial para quem aí está vendo o negócio cair e precisa trazer gente para o seu negócio local. Perfeito, André. Nós queríamos agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Tenho certeza que tudo que você compartilhou foi muito valioso, vai ajudar muitos empreendedores. Eu compartilho da mesma opinião que você. O importante é começar, você tem que estar ativo ali nas redes sociais, não tem como fugir disso, né? Começando ali pelos seus talentos. O que você tem de talento que você pode já implementar neste momento? Ah, eu consigo fazer um vídeo ali pro Instagram, eu consigo fazer um post pro Facebook. O importante é começar. E aí, até baseado na nossa conversa, né? O arroz e feijão sendo feito direitinho, né? Ali a parte orgânica sendo trabalhada direitinho, o resto vai acontecendo com sucesso. Muito obrigado pelo seu tempo e a sua disponibilidade. Muito obrigada, André. Foi muito bom ter você no nosso programa de hoje. Você contribuiu demais com as pessoas. Foi legal. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.
E para você, pessoal, que quer uma estratégia diferenciada, voltada para o digital, para você poder acelerar o seu negócio, crescer o seu negócio, nós temos o Rota Estratégica. O Rota Estratégica, nós vamos fazer uma consultoria personalizada, olhando para o seu negócio, e nós vamos criar uma rota para que você possa implementar com passo a passo. Sabe aquele copia e cola? Você vai copiar e colar as estratégias e você vai conseguir acelerar os seus resultados. Para quem é o Rota? Quem não tem nada, absolutamente nada no digital, é para você que tem e não está tendo resultados que gostaria, para você que já está tendo resultados, mas enxerga que tem potencial de crescer mais rapidamente, é para você que é empreendedor e gostaria de ter resultados acelerados, porque nós vamos olhar de uma maneira personalizada para o seu negócio e nós vamos criar uma rota estratégica de tal maneira que você vai aplicar e já vai ter resultados. E como vocês sabem, a gente sempre gosta de finalizar o nosso programa dizendo que uma estratégia baseada na verdade, ela sempre é uma estratégia poderosa. Então, se você aplicar as estratégias corretas, você não precisa de letrinha miúda e não precisa mentir para o seu público para você poder chegar nos resultados que você quer. E aqui estão nossas redes sociais, sigam nós nas nossas redes, a gente sempre contribui com bastante conteúdo para vocês. E obrigada pelo programa de hoje e até o próximo programa. Tchau, tchau!